Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assembly para microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos estudar os bancos de memória do PIC 16F628A. Estamos estudando detalhadamente este microcontrolador porque é o microcontrolador utilizado na Paradoxus Pepto, o kit que vamos utilizar nas atividades práticas aqui deste curso. Então vamos estudar ele bem detalhadamente. Estamos avançando a cada semana. E hoje veremos então os bancos de memória deste processador que será utilizado nos projetos. Segura aí! Acesse e se cadastre em nossa loja online wrkits.com.br. Temos kit de desenvolvimento, inclusive o Paradoxus Pepto, que vamos utilizar nas atividades práticas deste curso. Em breve teremos certificado deste curso aqui, mas já temos alguns certificados disponíveis para venda que você pode utilizar em suas horas complementares no seu curso universitário ou curso técnico, ou mesmo utilizar no seu estabelecimento comercial, pois você terá lá um certificado de nossos cursos online. Continuando os estudos do PIC 16F628A, estou com um datasheet aberto aqui e queremos conhecer os bancos de memória. Os bancos de memória são aqueles que contêm a memória de dados do nosso microcontrolador e já vimos sobre as diferenças entre memória de programa, memórias de dados, pilha, em uma outra videoaula deste mesmo curso. Aqui você vem no menu e temos a organização de memória no item 4.0, a Memory Organization. Página 17, ele mostra a organização da memória de programa, na figura 4-1, e a organização da memória de dados, que é a que nos interessa para a aula de hoje. A memória de dados do 628A está aqui. Veja que, diferentemente do PIC 16F84A, o PIC 16F628A tem 4 bancos de memória. O 84A tinha 2. Os 4 bancos de memória estão aqui na página 18 e temos todos estes registradores. Cada registrador contém 8 bits, cada registrador contém os seus respectivos bits, suas respectivas flags, que são utilizadas na configuração do processador. Quando você inicia um código em Assembly, uma das primeiras coisas que você faz, depois de toda a configuração inicial, é justamente configurar estes registradores. Você vai reconhecer aqui o TRIS-A e o TRIS-B, que são os registradores de direção, onde você determina as entradas e saídas, o que será entrada e o que será saída. O status, que é utilizado nas operações matemáticas, e ele tem flags de indicação para diversos tipos de instruções, como mostramos naquela tabela de instruções com set completo de instruções da família 16F, o port A e o port B, que são o conteúdo contido nos pinos propriamente ditos, que você pode ler ou escrever a partir destes dois registradores. Então é a comunicação do microcontrolador com o mundo exterior. Temos o option reg, que está aqui. Temos o timer 0, que é o conteúdo do timer 0, ainda vamos estudar os timers detalhadamente. Temos 2 registradores para o timer 1, que é o L e o H, por isso que é um timer de 16 bits, pois ele utiliza 2 registradores de 8 bits. Temos o registrador de controle do timer 1, temos o de conteúdo do timer 2, o de controle do timer 2, temos os registradores do modo CCP, de captura, comparação e PWM, RX e TX, CMCON, que são os comparadores, VRCON, que é a tensão de referência interna, registradores da EEPROM, mais registradores da interface serial, o registrador auxiliar do timer 2, que determina o ponto de contagem do timer 2, que é o PR2, e aí veja que alguns registradores estão espelhados em mais bancos de memória, como o status, que é um registrador importante. O timer 0 tem no banco 1 e no banco 3.
O Inticom, que é o registrador que controla todas as interrupções, que também vamos estudar detalhadamente, interrupções, está nos 4 bancos e assim por diante. Todos estes estão bem explicados aqui no datasheet, não convém explicar tudo detalhadamente. O que vale a pena mencionar é que temos um espaço disponível para a nossa memória, a memória de dados do usuário. Esta memória de dados é um espaço reservado no microcontrolador para você declarar registradores de uso geral. Estes registradores de uso geral também já vimos em outra videoaula aqui como você faz para declarar, ainda vamos retomar este assunto. E você utiliza no 628A a partir do endereço 20 hexa. É uma posição diferente em relação ao 84A. Então o datasheet está dizendo isso para nós. E estes registradores que você declarar terão 8 bits. Então, por exemplo, se você quer carregar um valor ao registrador port A, você deve necessariamente selecionar o banco 0 de memória. Se você quer carregar um valor para o trace A, você deve selecionar o banco 1 de memória. E basicamente você vai ficar trocando entre o banco 0 e o banco 1, pois no banco 3 e 4, ou melhor dizendo 2 e 3, que o 0 está junto aqui na contagem, temos repetição de registradores já existentes. O port B e o trace B, o Inticom, o PCLAT, o FSR, o status. Então, não é necessário para este processador aqui, o 628A, você selecionar os bancos 2 e 3, pois você tem acesso a todos os registradores e a sua memória de uso geral nos bancos 0 e 1. E eu seleciono estes bancos também no registrador status. Vou dar um Ctrl F, status, página 24, você tem aqui todas as flags ou bits do registrador status. RP1 e RP0, você controla a seleção de bancos pelo endereçamento direto. Colocando 00, banco 0, 01, banco 1, 10, banco 2, 11, banco 3. Como você vai trabalhar apenas entre o banco 0 e 1, veja que no reset, quando iniciamos o processador, no vetor de reset, org0, o RP1 começa com 0 e o RP0 começa com 0, está aqui. Logo, só precisamos trabalhar com o RP0 para selecionar entre o banco 0 e o banco 1, pois perceba aqui que o único bit que muda de 0 para 1 é o RP0. Com isso, fazemos a famosa paginação de memória, pois temos que ter a seleção do banco 0 e a seleção do banco 1. Como funciona isso em Assembly? Vamos descobrir agora. Estou aqui com o MPLAB, não fiz nada, vou criar aqui um novo arquivo, vamos começar tudo do zero. É bem bacana, e aí você pode ir acompanhando conosco. Vamos colocar um cabeçalho, curso de Assembly para PIC, bancos de memória do PIC 16F628A. É o tema da aula de hoje. Sempre é bom colocar a autoria nos seus códigos e a data. Vamos usar um Ctrl S para salvar. Salvar aqui na aula 19. Esta pasta vai estar para download, como sempre. Aula 19.asm, ou ASM, de Assembly. Damos um Enter, veja que ficou verde aqui. Mudamos a cor, pois o ponto e vírgula é comentário em Assembly, como você já viu. E aí podemos colocar ainda listagem do processador utilizar. Qual microcontrolador estamos utilizando? Então a diretiva list p igual a 16F628A. Então colocamos no comentário utilizado PIC 16F628A. E aí, arquivos inclusos
no projeto. Vamos utilizar o include, que você já conhece, sinal de menor, p16f628a.inc. Então, inclui o arquivo do PIC 16F628A. E aí o pessoal sempre pergunta para mim, por exemplo, como os meus códigos são tão organizados. O segredo de um código bem organizado é justamente seguir a metodologia que o código é proposto. Temos aqui o cabeçalho com comentários, até podemos colocar, no caso aqui, o clock, e aí você coloca informações adicionais. Então 4 MHz, pois eu vou utilizar o kit Paradoxus Pepto, e eu já sei que o ciclo de máquina para isso é igual a 1 microsegundo. Então são informações relevantes que você pode colocar no cabeçalho aqui tranquilamente. Depois vem os fuse bits. Fuse bits. Os fuse bits você dá 2 underlines config. E aí você configura aqueles fuse bits que estudamos na aula passada. Vamos colocar então o XTOSC, separado pelo E comercial, Watchdog Timer off, Power Up Timer off, não vamos colocar on. De certa forma já vamos revisando o que aprendemos na aula passada. Browned out off, programação em baixa tensão, o LVP off. O que mais? Proteção de código off e proteção do código da EEPROM CPD off. E ainda temos que definir o Master Clear. Master Clear on. Vamos colocar para ativar o pino de reset. Você pode colocar nos comentários o que esses fuses fazem. Então, configuramos primeiro o cristal de 4 MHz com XT. Depois, desabilitamos o Watchdog Timer. Depois disso, habilitamos o Power Up Timer. O Watchdog é o timer de proteção, o Power Up Timer é um tempo de 72 milissegundos. Então logo ligamos o microcontrolador para estabilizar as tensões e os valores iniciais dos registradores. Sempre é interessante colocar on. O Browned out, desabilitamos. Este monitora a tensão da fonte. Se a tensão cair para 4,3, 4 volts, ele reinicia o microcontrolador. Em alguns casos isso até é interessante, mas na grande maioria dos projetos não queremos que o microcontrolador reinicie no caso de algum surto ali que a nossa fonte caiu para uns 4 volts. Então você tem que avaliar quando utilizar isso. Nesse caso aqui vamos deixar desligado. Sem programação em baixa tensão, pois vamos programar com os 13 volts clássicos no VPP, sem proteção de código, não quero proteger o código, e sem proteção da memória EEPROM. Aí estão os fuse bits, aula revisada, Ctrl S, e agora chegamos na paginação de memória. Paginação de memória. Eu vou criar macros para selecionar os bancos de memória, que fica mais fácil no decorrer do código. Eu preciso carregar algum valor para um registrador do banco 0, eu tenho que chamar o banco 0. Para não colocar sempre a instrução controlando o RP0 do status, eu crio estas macros, que é simplesmente utilizar a diretiva define, e aí eu coloco o nome da minha macro,
vamos chamar de Bank 0, e aí com isso eu seleciono o banco 0, e a instrução que a macro faz. Para selecionar o banco 0, vimos que o RP0 tem que ser igual a 0. Eu tenho que utilizar a instrução bitClearFile para limpar um determinado bit de determinado registrador. Qual registrador? Status, qual bit? RP0. Então, cria uma macro ou um mnemônico, também podemos colocar, para selecionar o banco 0 de memória. E aí veja que todas as linhas estamos comentando, isso é muito importante. E aí o código em assembly bem organizado é você ter colunas bem definidas. Mais dicas de organização para quem gosta, assim como eu. As labels você coloca sempre na primeira coluna. Deu um return, veio para a primeira coluna, você pode colocar as suas labels. As diretivas normalmente são na segunda, então cada tabulação é uma coluna. Dei uma tabulação e agora eu vou para a diretiva define. Duas tabulações e eu coloco o nome bank1, a diretiva para selecionar o banco 1. E você monitora o número da coluna aqui embaixo no rodapé do MPLAB, ele mostra a linha 32, coluna 22. E a instrução bit setFile, eu vou setar o bit RP0 do registrador status. Com isso estou criando um mnemônico para selecionar o banco 1 de memória. E a paginação de memória acabou. E o comentário, você escolhe uma coluna padrão para colocar. Aí ficam todos bem alinhados. Eu normalmente utilizo a coluna 45 para os comentários em assembly. Eu acredito que se colocarmos end, que é uma diretiva obrigatória para indicar o final do programa, e criarmos um projeto com este código e compilarmos, ele não vai acusar erros. Vamos fazer o teste aqui em Project, Project Wizard, Next, selecionar o 628A, vamos avançando, o Assembler 5.51, vamos para a pasta do projeto, aula 19, aí source file, aula 19, salvar, avançar, adicionar o arquivo .asm. Então clico aqui, adicionar, avançar, concluir. Criou o projeto, está aqui o arquivo, duplo clique, ele abre aqui. E temos o nosso assembly podendo ser compilado. Vamos ver se não vai dar erro. Você vem em Project, Make. Clique em Absolute e vamos ver se não dá nenhum erro de compilação. Sucesso, ó. Não tem nenhum erro, ou seja, até aqui o nosso código está correto. Este é o início de um código que configura o PIC16F628A. Fios e bits, paginação de memória e, como eu disse, vamos estudar detalhadamente. Você vai conhecer este microcontrolador do avesso aqui neste curso, vamos avançando a cada aula. Na aula que vem vamos avançar um pouquinho mais. Deixa aquele like que isso nos ajuda pra caramba. Esse foi mais um vídeo do curso de Assembly para microcontroladores PIC. Ficou com alguma dúvida dessa videoaula, você pode comentar aqui embaixo e o mais breve possível vamos responder. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização, nenhuma novidade, que aqui tem vídeo todo dia sem falta. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Publicamos diretamente projetos, tutoriais, cursos da nossa querida engenharia eletrônica. Muito obrigado por assistir como sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!